Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos vendo o conteúdo de forças distribuídas e nessa aula vamos discutir um pouquinho sobre corpos compostos. Então vamos lá. Quando um corpo ou uma figura pode ser convenientemente dividido em diversas partes, cujos centros de massa são facilmente determinados, então essa aqui é a parte importante, né? Cujos centros de massa são facilmente determinados, nós podemos usar o princípio dos momentos e tratar cada parte como um elemento finito do todo para a gente obter o centro de massa ou o centroide do objeto como um todo, tá? Então isso aqui a gente vê melhor vendo uma figura. Então vamos pegar essa figura aqui, certo? E ela é composta de três partes. E essas três partes, a gente sabe qual é a massa de cada uma dessas partes, e a gente sabe também as coordenadas do centro de massa de cada uma dessas partes aqui. Então nós vamos ter aqui o G1, o G2 e o G3, que são localizados pelas coordenadas que nós sabemos quais são, x1 barra, x2 barra e x3 barra. Isso obviamente vai valer para y e para z também, né? Tá certo? Então, para determinar, nós podemos determinar a coordenada do centro de massa do objeto como um todo, aqui no ponto G, certo? E essa coordenada a gente vai chamar de x grande barra. Então, nós podemos determinar o valor de x grande barra se nós soubermos quais são as massas de cada pedaço e quais são as coordenadas do centro de massa de cada pedaço. E para isso nós vamos usar o teorema dos momentos, né, que diz que o momento da soma é igual à soma dos momentos. O momento da soma aqui para a gente é a própria coordenada do centroide, né? O centroide aqui, essa coordenada aqui do centroide é o braço de alavanca, do objeto como um todo com relação a esse eixo aqui, né? Então, o objeto como um todo, o momento total do objeto, certo? É igual a massa total dele multiplicado pelo braço de alavanca dele, certo? E o momento de cada uma das partes é igual à massa da parte vezes o braço de alavanca de cada uma delas. Então, o momento da soma é igual à soma dos momentos, tá? Esse é o teorema dos momentos, o teorema de Varignon. Claro que nós estamos mostrando aqui, são três partes, né? Porque o nosso objeto foi dividido em três partes, mas isso vale para um corpo composto do número de partes que forem necessárias, né? Pelo número de partes que o corpo for composto, você vai ter que decidir isso depois, quando for resolver os exercícios. Então, a gente está vendo que M1 mais M2 mais M3 é a soma das massas das três partes, ou seja, é a massa total do objeto. E aqui desse lado nós temos a soma dos momentos de cada pedaço, tá? Então nós podemos escrever essa expressão de uma forma mais compacta, simplesmente dessa forma, certo? Passa aqui o somatório das massas aqui para baixo, nós temos o somatório dos momentos, né, das partes, dividido pela massa total do objeto, tá? Isso obviamente vai valer tanto para as coordenadas x como y e z do centro de massa, tá? Então, a gente vai usar essas expressões para determinar o centro de massa de corpos compostos. E aí, claro que relações análogas a essas aqui são válidas também para centroides de linha, de área e de volumes, né? Ou seja, para volumes compostos, áreas compostas e linhas compostas. Nesse caso, a gente substitui o M, certo? Por L, ou, né, pelos comprimentos, pelas áreas ou pelos volumes, respectivamente. Então, só para a gente ilustrar, vamos ver. Então, a gente sabe que a massa de um objeto é igual à sua densidade multiplicado pelo volume. Então, se eu substituir M igual a ρ vezes V aqui nessa expressão, eu obtenho, certo, que a coordenada x do centro de massa é igual a somatório de ρv x barra dividido pelo somatório de ρv. Se a densidade do objeto for constante, for homogêneo, né, a distribuição de massa for homogênea ao longo de todo o objeto, o ρ pode sair desse somatório, né, pode sair desse somatório. Ele é igual para todas as três partes, né, ele é igual para todas as n partes, né, 3 aqui especificamente. Então, como ele é igual, ele pode sair do somatório, pode ser colocado em evidência. Saindo do somatório, a gente fica com o ρ em cima e o ρ embaixo, a gente pode cortar e obter a expressão para um centroide de volume de um corpo composto. A gente substituiu
as massas pelos volumes dos objetos. E aí expressões análogas a essa para as coordenadas y e z e para centroides de área e de linha, se a gente for precisar calcular centroides de área e de linha de objetos compostos. Tá? Aí tem uma observação importantíssima, que tem que colocar aqui, que se um vazio ou uma cavidade forem considerados como uma das partes componentes de um corpo ou uma figura composta, a massa ou a área ou volume correspondente à cavidade ou ao vazio é tratado como uma quantidade negativa. Tá? Então, se o seu objeto tiver um buraco, tiver uma cavidade, você pode tratar aquele buraco, aquela cavidade, como uma das componentes do objeto. Tá? Só que, como é um vazio, como é um buraco, essa componente você tem que considerar que ela tenha massa negativa, ou volume negativo, ou a área negativa. Então, aqui nesses somatórios aqui, seja nesse somatório ou seja nesse somatório, tá? A massa da cavidade, ou o volume do buraco, ele é considerado como negativo. Você vai ter um menos M aqui em cima, por exemplo, um M2, podia ser um menos M2 aqui, um menos M2 aqui. Tá? E aí ele entra nos somatórios como negativo, tá bom? Isso vai ficar mais claro quando nós resolvermos exemplos e exercícios, tá bom? Então é isso, até a próxima.